Só tentar aqui conectar aqui no computador, viu, gente? Só um minutinho. Pronto, a minha internet andou dando aqui um tiltzinho, viu, gente? Mas deu certo. Ok. Boa tarde, né, gente? Ai, senhor, como tá bonito hoje o oitavo ano, viu, gente? Muito bem. Ai, vamos lá, né? Estamos chegando ao Tia, tá fim, no né? mudo. Tá mudo? Vocês não estão me escutando? Estão me escutando agora? Não. Tá, Carol? Sim. Sim, tia, eu tô escutando. Pois é, tá ligado aqui. Tá me escutando, Isabelle? Graças a Deus. Então vamos lá, né? É, como eu falei para vocês, né, semana passada, hoje é a nossa última aula de literatura, certo? Na próxima semana vocês já vão. Pois é, com certeza. Vocês já vão fazer avaliação, certo? E hoje nós vamos finalizar com o trabalho avaliativo, trabalho esse com o valor de 2 pontos. Eu venho aqui, certo? Do sexto, sétimo e nono ano. Trabalhos assim fantásticos, certo, gente? Que eu tô assim encantada. E eu já fiquei assim agraciada porque o oitavo ano, né? Graças a Deus que tem mais alunos hoje, ok? Então, é um trabalho simples, certo? É um trabalho que vocês vão fazer uma leitura, ou quem tiver feito em slide, pode apresentar em slide, dar o ponto de vista de vocês vão ficar à vontade para relatar o que vocês entenderam do livro, certo? A Luneta Mágica. É uma pena porque não vai dar tempo a gente finalizar esse livro, porque é um livro assim maravilhoso, ok? Então vamos lá, né? Eu quero começar aqui com a Isabelle, ok? Isabelle Ferreira. Pode ser, Isabelle? É, eu fiz um resumo, tia. Certo. Isabelle, qual é o teu número? 17. Pode sim, Milena. Ok, Isabelle, pode começar, meu amor. Em primeira pessoa, Simplício, o narrador, conta-nos suas desventuras de miope moral e fisicamente, que as 2 polegadas dos olhos não distinguem girassol de uma violeta. Simplício ficou órfão aos 12 anos de idade e mora com sua tia Domingas, mulher religiosa e devotada. Américo, que administra sua herança, e com sua prima Anica, convidado a participar de um júri onde conhece Nunes, quem o apresenta ao senhor rei, o qual lhe indica o mágico armênio. Com ele, Simplício consegue uma luneta, com a qual pode ver perfeitamente, inclusive além das aparências. Assim, Simplício poderá enxergar o lado bom e ruim de cada pessoa. Após grandes enganos e confusões, ganha do armênio a luneta do bom senso, encontrando assim uma maneira de enxergar as pessoas e viver bom com a sociedade. Muito bem, Isabelle. Ok. Milena, né? Milena pediu para ser a Ok. próxima. Tia, Milena, eu qual é fiz o teu só número? o número 20. 20. Ok. Eu fiz só, tia, até o capítulo 2 porque você disse que era só até. Acho que era a página 97, se eu não me engano. Sim, sim. Eu fiz bem pouquinho, tia, porque a Yasmin que tinha me dito. Eu fiz pouco, não fiz muito não. Mas Ok, vou ler. vamos lá. Simplício é um rapaz que sofre de um terrível mal, sua dupla miopia.
Simplício ficou órfão aos 12 anos de idade e desde então vive com seu médico, cujo cuida da herança que seus pais deixaram, e sua religiosa tia Domingas e sua talentosa prima Nica. Aos 18 anos de idade, Simplício se lastimava com a sua desgraça e procurou médicos e mestres para o seu mal. Certo dia, Simplício foi convidado a participar de uma bancada de júri e conheceu um velho senhor chamado Nunes, que o pediu para ler alguns artigos de seu manual de jurados. Pronto, que foi isso que eu fiz. Ok, vamos lá, né? Caroline Lima. Oi, tia. Oi, quanto tempo, Carol? O que foi que aconteceu? Então, né, nem essa explicar. Isso aqui de férias eu não estava. Essa foi... é, Carol, essa foi top, viu? tipo, o tempo não parou, entendeu? Eu sei. Qual o seu número, meu amor? Eu sou o 13, tia. Ok. Pode Tia, começar. eu posso relatar um pouco também minha opinião? Pode sim, pode não, deve. Porque eu anotei tudo no meu caderno, sabe? Aí eu vou falar um pouquinho também da minha opinião. Perfeito. Assim, esse livro, ele relata um pouco sobre um homem, né, que ele não conhecia, ele não via maldade também nas pessoas, né? Ele parece que, tipo, ele não sabia a definição do bem e do mal das pessoas e acreditava que na sua família era perfeita, sua família e as pessoas, né? E eu vou ler aqui um pouquinho o que eu escrevi. Então, né, essa obra, ela relata que Simplício, um rapaz que ficou órfão logo aos 12 anos, mora com Américo, que administra sua herança, a tia Domingas, mulher religiosa e devota, e com a prima Anica. Certo dia, ele é chamado para participar de um júri, onde conhece o Sr. Nunes, que o indica um gravador de vidros chamado Reis, que poderia ajudar com problemas de miopia. Chegando na loja de Reis, este tenta fazer os mais variados lentes de todos os graus, mas nenhuma serve para Simplício. Reis diz para Simplício procurar um mágico armênio, que ele mesmo havia trazido da Europa para trabalhar na sua oficina, e que poderia ajudá-lo. Simplício tinha ânsia de enxergar e vai ao encontro do mágico. Depois de um ritual, o armênio entrega ao miopia uma luneta, com a qual ele poderia enxergar agora. Mas há uma advertência. Ele não deve fixar a luneta por mais de 3 minutos sobre nenhum objeto ou pessoa, senão acabaria vendo o mal delas. E caso contrário, ele não acreditava muito no mal das pessoas porque achava que todo mundo era perfeito. Ele não acreditava no mal, entendeu? E caso fixasse por mais de 13 minutos, ele veria seu futuro e a luneta se destruiria automaticamente. Ansioso, ele ignora a advertência e começa a fixar a luneta por mais de 3 minutos. E agora verá maldade em todas as pessoas, inclusive a da sua família. Ele começa a se sentir decepcionado, né? E sem poder confiar em ninguém. E um mês depois, todos acham que ele estava louco, porque ele estava andando muito desconfiado com a sua família, né? Ele não estava acreditando em mais ninguém. Ele decide então que a única coisa que pode salvá-lo é destruir a luneta. De frente para o espelho, ele fixa o olhar sobre ele mesmo até que comece a ver sua própria maldade e, por fim, a luneta quebra antes que ele consiga ver o futuro. Ele fica recluso por alguns dias e decide visitar novamente Reis e o Armênio. Reis é sempre cético e não acredita no poder da luneta. O mágico que lhe faz uma nova luneta, que dessa vez mostra o bem das pessoas, se fixa por mais de 3 minutos. Simplício desobedece mais uma vez e começa a ver a bondade em todos, o que faz com que ele seja enganado e se apaixone por quase todas as mulheres, achando que todas seriam do bem. Outra vez frustrado, ele decide quebrar a luneta novamente. Simplício sobe no Corcovado, onde decide ver a cidade do Rio de Janeiro e depois se suicidar. Mas, na hora que ele vai se jogar, aparece Reis e Armênio, que explicam que todos possuem o bem e o mal, que caso contrário ele não acreditava e nem tinha um conhecimento sobre isso. E que a humanidade é imperfeita. Ninguém é perfeito.
Armênio lhe entrega a última luneta, dessa vez a do dom, a do bom senso. Foi isso que eu escrevi. Muito bom, viu? É isso mesmo. Gostei. Vou deixar para me dar minhas considerações finais só no fim, certo? Yasmin, Tia, né, pediu. Oi, tia, Carol. até acho que isso é o que tem hoje em dia, né? Não precisa ter uma luneta, né? Obviamente, para você ver que tem pessoas que só enxergam a bondade dos outros, né? Até conhecer o mal delas. Mas é como se fosse uma balança, né? Às vezes tem que andar meio a meio, né? Todo mundo tem defeito e qualidade. Exatamente, Carol. Exatamente. Vamos já fazer um debatezinho sobre esse livro. Yasmin, né, pediu para fazer a apresentação. Uhum. Ok. Dá Yasmin, pra me qual o teu ouvir, tia? número? Estou, meu amor. Qual o teu número? 10. Ok, pode começar. Então, a história conta sobre Cícero, que aos 2 anos de idade perdeu pai e mãe, e ficou aos cuidados da tia e do irmão também, e também conviveu com a prima. O irmão cuidava da herança dele, enquanto a tia cuidava dele, e bem, a prima era a prima dele. Ele sempre foi alguém que achava que todo mundo falava a verdade e era mil, tanto de físico quanto moralmente. Físico porque ele não enxergava muito bem de longe, e moralmente porque ele faltava sempre, como ele mesmo escreve no livro. E certo dia ele foi convidado, digamos assim, para ser um dos juízes, e ele aceitou, ficou muito feliz porque por mais que ele mesmo se considerasse sem as pessoas do júri consideravam e convidaram ele e ele aceitou. Só que ele sentia que a miopia dele ainda atrapalhava, então procurou novamente ajuda depois de, na sua juventude mesmo, ter procurado e não conseguido, por mais que tivesse tratamento e assim. Aí ele conheceu o senhor Rei, que levou ele até uma espécie de mágico e conseguiu dar uma luneta mágica para ele. Mas como bem, todo mundo disse aqui, tinha regras para usar essa luneta. Só que ele não ouviu muito bem isso e em algum momento acabou se dando mal, porque ele começou a ver maldade nas pessoas, coisa que ele nunca via e que ele não conseguia enxergar nela. Foi isso. Muito bem. Lívia, Oi, tia. qual o teu número, meu amor? 15. Pode começar. O autor conta a história de Simplício, que sofre de um mal que é uma dupla miopia, a miopia física e miopia moral. A miopia física impede de ver ou distinguir coisas a 2 polegadas de distância dos olhos. A moral o impede de entender ideias alheias às suas próprias ideias. Ele ficou órfão aos 12 anos e vive com um mano Américo, que cuida da herança dele, a tia Domingas e a prima. Por indicação de um conhecido, ele visitou o Sr. Reis, que poderia resolver seu problema de miopia, mas não resolveu. Então foi novamente indicado a outra pessoa, o Armênio, que usava habilidades mágicas. O desejo dele de enxergar era tão grande que visitou o Armênio. Ele prometeu uma luneta mágica, mas lhe avisou que ele acabaria preferindo ser cego do que enxergar demais. Pronto. Ok. Isabelle Almeida. Ok. Vamos lá, Isabelle. Qual o seu número, meu amor? Ah, então tu não vai apresentar, né? Uma pena, porque só consegue o ponto quem apresentar. Beatriz, Ai, tia, eu acho que eu não sei nem mais apresentar trabalho. qual o Tanto teu tempo. número, Bia? Ai, Muito tia, eu bem. sou gaguejada, tia já sabe, né? Porque faz muito tempo que eu não apresento trabalho. Não sei Bia, nem deixa de como é que fala. conversa. Cuida. É, tia.
O da Luneta Mágica, ele fala de Simplício. Ele conta a história de Simplício, que é um rapaz que tem um mal terrível e uma dupla miopia, que é a miopia física e a moral. Esse rapaz, chamado Simplício, ele ficou órfão aos 12 anos de idade. E desde então ele vive com um Américo, que era um homem que administrava sua herança, com o empenho da tia dele, Domingas, e com a prima Arnica. Certo dia ele foi convidado para fazer parte de um júri, mesmo tendo miopia. E lá ele conhece um senhor chamado Nunes, que fala sobre o rei para ele, que era um homem que era capaz de resolver problemas de miopia. E depois que o rei, de muitas tentativas, ele reconhece que não pode ajudar ele. Simplício. Então ele fala do Armênio, que é um homem que ele trouxe para trabalhar com ele na oficina dele. Aí o Simplício, ele vai visitar esse homem e ele promete uma luneta mágica para ele. E... Ai, tia, peraí, que deu um branco aqui. E aí o moço explica que é melhor ele ser cego do que ver demais. E aí ele vai para um encontro, vê várias palavras mágicas, magos e entre tantos. E ele avisa para o Simplício que ele não pode deixar fixar mais de 3 minutos sobre uma pessoa ou um objeto. E ele deveria fixá-la nada além de 3 minutos, porque senão a luneta, sei lá o que ela fazia, ele conseguia ver umas coisas do mal, conseguia ver o próprio mal dele. E aí, tio, foi isso que eu entendi. Parei aí. Ok. Ângelo. Ângelo? Ângelo? Não está. Não fez, Ângelo. 2 pontos. Ok. Gente, eu vou logo fazer a frequência para a gente comentar um pouquinho sobre o livro, tá certo? Vocês habilitem o microfone e respondam, tá certo? Número 1, Presente. 2, 3, Presente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Número 10 é a Yasmin, não? 11. Presente. Ok. Correto. 11, 12, 13, Presente. 13, É porque eu apertei aqui no botão errado, tio. 14, 15, Presente. 16, 17. Lívia, o teu é o 15 ou é o 16? 15, é o 15. 15, né? 17, Presente. 18, 19, 20, Milena. Presente. Presente. 21, certo. 21. Ok. Gente, olha. Esse livro, ele é assim, maravilhoso, certo? Pena que não vai dar para a gente trabalhar o livro todo, né? Mas, né, eu entreguei a obra para você completa, não só até a página 97. Ele tem 3 partes, esse livro, a primeira, a segunda e a terceira. Quem não leu todo, né, que não deu tempo de ler todo, na semana não vai dar tempo de ler o livro todo. Não percam a oportunidade de ler, gente, porque esse é um livro maravilhoso. É um livro que é para você trabalhar ele, né,
com calma, certo? Eu tenho até em mente aqui botar ele no meu plano do próximo ano, porque é um livro assim maravilhoso. Como eu queria trabalhar gêneros com vocês, eu, né, deixei a oportunidade de entregar obras fantásticas para vocês. Mas no próximo ano eu tenho um projeto de trabalhar um período, certo? Gênero, e outro período com obra, certo? Eu vou trabalhar dessa forma. Um período com gênero e um período com obra. Porque realmente dá mais aquela balançada, né? No intuito do aluno, certo? Conhecer o gênero e conhecer a obra. E é como a Carol falou, né? É o que acontece atualmente, certo? Esse duelo entre o bem e o mal, certo? E existe pessoas, Carol, que enxerga só o bem nas pessoas. E que essa pessoa, ela também sofre, ela se prejudica. Porque eu não posso ver só o lado bom das pessoas, eu não posso ver só algo bom. Muitas vezes, geralmente acontece quando você se apaixona. Você só vê o lado positivo daquela pessoa, o lado bom, isso e aquilo. Mas todo mundo, pessoal, todo mundo tem um lado bom e tem um lado ruim, certo? Fica cego. Quando você se apaixona, Carol, você fica cego, coloca-se uma venda nos seus olhos, certo? E você só enxerga o que você quer enxergar, certo? Se você quer enxergar só aquela pessoa maravilhosa, você só vai enxergar aquilo, certo? Mas no caso dele, né, do Simplício, ele olhava o quê? Só o lado mal, né, das pessoas. Ele não conseguia enxergar o lado bom, né? E como eu estou falando para vocês, existe o lado negativo, existe o lado positivo, existe o lado bom, existe o lado ruim, certo? E ele, pessoal, ele só queria enxergar o lado ruim, o lado negativo das pessoas, certo? E o que que acontece? Levando para a nossa realidade, né, nós temos que enxergar as pessoas, o amigo, aquele namorado, os dois lados, pessoal. Porque a partir do momento que você vê só o lado ruim, você vai achar que aquela pessoa é terrível, é horrível. E ninguém é só ruim, certo? Mas também, se você for olhar só o lado bom, quando você enxergar o lado ruim, você vai se decepcionar de tal forma. É o meu termo, Carol, com certeza. Você, né, botou uma venda nos seus olhos e você só vê o lado bom, certo? Quando você tirar a venda, que você começar a olhar o lado ruim, aí você vai ter um susto imenso. O quê? Eu não vi isso? Isso é mentira, certo? Mas estava ali. Você que não queria enxergar. Você que estava com a venda nos seus olhos, certo? E não conseguia ver, mas estava ali, certo? Então é interessante que a gente consiga enxergar, visualizar os dois lados da nossa vida, certo, né, gente? E não é nem das pessoas, é da nossa vida. Existe o lado bom, existe o lado mal, existe o lado positivo, existe o lado negativo, certo? E esse livro, ele traz, né, essa moral assim, fantástica, que o mundo, ele não é construído só de coisas boas, mas também ele não é construído só de coisas ruins. Pode muito bem, certo? A pessoa olhar e dizer o seguinte: esse ano não teve nada positivo. Olhe direitinho, enxergue direitinho, que com certeza tem também um lado bom, certo, gente? Então não olhe só para o lado negativo, não olhe só para o negativo, não olhe só para o ruim, certo? Veja os dois lados, porque muitas vezes, quando você se depara, né, com um lindo, maravilhoso, certo? Você não quer sentir a dor, você não quer ver que existe, certo?
o lado ruim da história. E a nossa vida é isso, certo? A sociedade, ela nos mostra os dois lados. Mas muitas vezes eu tão negativa, vejo o lado ruim da coisa, certo? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre o lado positivo e o lado negativo da vida, né, dessa história? Carol, se Pode você falar, fosse Tia? analisar o estudo. Yasmin, quer falar? Posso? Quer falar? Pode sim. Eu acho que nesse termo de pontos negativos, tem pessoas que pensam que tem como mudar. Mas, do meu ponto de vista, não tem como mudar totalmente, mas tem que melhorar. Afinal de contas, ninguém é perfeito, então você não vai ter contato. Exatamente, Yasmin. Eu gostei do seu ponto de vista que nós devemos melhorar. Exatamente. Pessoal, eu costumo sempre dizer o seguinte: isso tá bom, mas não se preocupe que não vai ser bom a vida toda. Do mesmo jeito tá ruim, mas não vai ser ruim a vida toda, certo? Nada é ruim para sempre e também nada é bom para sempre, certo? Nós devemos aprender com as diversidade. Nós devemos aprender com o sofrimento. Não devemos nos acomodar, pessoal, porque muitas vezes nós nos acomodamos de tal forma, certo? Que nós paramos no tempo, certo? Eu me incomodei, isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito chato, e eu vou me incomodar. É do mesmo jeito de um exercício físico, certo? Antes de você começar, você não tem determinação, você não tem coragem. É muito cansativo caminhar. É muito cansativo andar de bicicleta. Aí você começa, certo? Porque o difícil é começar. Quando você começa a caminhar, que você começa, certo, a usufruir dos benefícios, aí você vai dizer: eu vou de novo. Eu estou me sentindo melhor. Eu estou conseguindo ter mais uma habilidade, certo? Por quê? Porque você não se acomodou, você seguiu em frente, você foi à luta. É do mesmo jeito. Esse momento que nós estamos passando é um momento ruim. Gente, eu não vou dizer que é um momento bom. É um momento ruim, é um momento difícil. Mas nós estamos finalizando, certo, gente? Na próxima semana já é o quê? Avaliação. No dia 7 você já iniciou as avaliações de vocês. E pronto, certo? No próximo ano é outro ano, certo? Se Deus quiser, vai todo mundo retornar à escola com todos os cuidados, né? Que nós aprendemos, né? A ter uma higienização melhor, que todo mundo tinha esquecido, certo? Ninguém mais lavava as mãos, ninguém mais, né, cuidava, tinha aquele cuidado. Hoje em dia você vai ter que ter esse cuidado, certo? Então, tudo vai se ajeitar, certo? Será se não foi necessário passar por toda essa dificuldade, certo? Será se não foi necessário acontecer tudo isso para me avaliar, para me refletir como é que eu estou O vivendo? intuito da pandemia, eu acho que foi esse, no caso, não da pandemia, da quarentena, né? Foi isso, você se autoavaliar e perceber quais foram suas atitudes que trouxeram alegria ou arrependimento para qualquer pessoa que estava ao seu redor e você pudesse enxergar e melhorar, né? Exatamente, Carol, certo? Esse momento é um momento de reflexão, certo? E agora, gente, dezembro,
certo? Eu sempre tenho comigo que dezembro é o mês da retrospectiva, certo? Eu sempre faço essa retrospectiva na minha vida em dezembro, certo? O que que eu deixei de fazer? O que que eu podia ter feito? Pois é, o que que faltou para me fazer? O que que Tia, foi de positivo? O que que foi de negativo? Pode falar, Carol. eu tava passando por uns momentos mais difíceis, né, ultimamente, porque eu perdi um amigo com 18 anos que morreu. Sei lá, tá com uma semana ou menos disso. E ele morreu trabalhando, tipo, de manhã você percebe, né, que você vai tomar banho, escovar dente, tudo mais, etc, etc, comer e trabalhar. E quando for no final do dia, você não vai estar mais vivo para aproveitar com a sua família. Então, isso também foi um ensinamento de que você deve aproveitar qualquer momento, nem que seja em segundos, minutos, com as pessoas que você tem ao seu redor e deixar rancor pra lá. Porque, tipo, rancor, coração que você guarda, maldade das pessoas, sei lá, não adianta. Não adianta, porque isso vai te fazer mal. Não vai fazer mal pra outra pessoa, vai fazer mal pra si mesmo, entendeu? Então, devemos aproveitar a vida enquanto podemos, porque a gente não sabe o dia de amanhã ou a mais tarde, né? Exatamente, Carol. Não é nem o dia de amanhã, é a mais tarde. O tempo está tão curto, gente. O nosso tempo está tão limitado. Nunca o nosso tempo ele ficou tão limitado como está no momento. Você não sabe o que vai acontecer daqui a meia hora. Tudo é imprevisível, certo? Antigamente, você fazia planos. Ah, eu vou fazer isso. Agora você não pode mais. Porque é tudo muito limitado, é tudo muito, certo? De uma hora para outra acontece. E é muito triste, Carol, a gente perder esse um amigo íntimo, né, próximo da gente. Faz sim refletir, certo? E hoje eu vou pedir a vocês para vocês fazerem essa retrospectiva. É muito complicado, viu, Carol? Muito complicado mesmo. Eu vou pedir a vocês, né, que façam a retrospectiva da vida de vocês. O que foi de negativo, certo? Vocês deixem para trás e sigam, né, a fala aí da Carol. Vivam a vida, gente. Aproveitem cada minuto, certo? A juventude, ela é curta. Vocês estão pensando que vocês estão com 13, 14 anos? É muito cedo? É não, gente. Já já vocês estão aí com 18. Já já vocês estão com 20. Aí já foi aí um tempinho, né? Então aproveitem, aproveitem, certo? Pode falar, Bia. Ah, tá, Bia, eu pensava que tu queria falar. Certo, gente? Então, eu estava sentindo falta de vocês, desse momento, desse bate-papo, certo? Eu toda a vida me senti muito à vontade com vocês. E eu estava sentindo falta de vocês, conversando, desse bate-papo, dessa fala assim descontraída, certo? Eu quero pedir a vocês que vocês não percam essa essência de estudante, de dar o ponto de vista de vocês. Parece que eu estou vendo aqui o momento que eu entrava na sala e um falava e outro dava o seu ponto de vista. Ai, gente, era muito maravilhoso, certo? E ultimamente eu estava me deparando aqui com a Isabelle Ferreira e com a Yasmin, certo? E eu, meu Deus, cadê meus alunos? Cadê o restante? E a Isabelle e a Yasmin estavam ali todo dia, firme e forte, certo? Mas é assim mesmo, né? Vai dar tudo certo. Próximo ano vem aí, novas realizações, novos sonhos, novo ano, certo? Então, gente, grande abraço, fiquem com Deus. E amanhã, nossa primeira aula aqui, eu quero mais aluno ainda. Tá certo, gente? Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, Milena. Tchau, Isabelle. Tchau, Carol.